Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse. Olá, tudo bem com você? Carol Batista aqui. E no podcast de hoje a gente está dando início a uma série que eu intitulei de Blindagem contra o Estresse. Nessa série de 4 podcasts você vai ter acesso a 4 competências que, pela minha experiência, podem te auxiliar muito nessa blindagem contra o estresse e, obviamente, contra a ansiedade também. E para a gente começar, o assunto hoje é sobre resiliência. Certamente você já escutou a respeito do assunto e nesse podcast eu quero desconstruir alguns conceitos propagados sobre o assunto e que estão um pouco, vamos dizer assim, desatualizados. Certamente você já ouviu aquela expressão de que é preciso ter canela grossa para continuar de pé e não desistir. Essa expressão, ela traz muito do conceito do que era ser resiliente quando se começou a falar a respeito do assunto, e isso estava muito relacionado à questão de invulnerabilidade, de não demonstrar suas fraquezas, de ser forte como aço, de não cair, né? De no máximo você vergar, mas não cair como o bambu, enfrentar com otimismo as adversidades e assim por diante. No populês, era resiliência, vamos pensar assim, era a arte de tomar paulada e não cair, resistir firme à pressão. E esse é o conceito que muita gente ainda tem a respeito de resiliência, mas esse conceito já mudou. Por quê? Porque o fato é que isso não existe, né? Nós somos seres emocionais e sempre seremos afetados pelas situações. A grande questão é que isso não precisa ser um enfrentamento como vítima dessa situação. Diante de toda a adversidade, incerteza, insegurança, medo, enfim, a situação desafiante que você estiver vivendo, existe sempre uma escolha. Ou você acaba se identificando com o papel da vítima dessa situação, ou de protagonista dessa situação. E é justamente nessa escolha é que pode residir a tua sensação de liberdade ou de aprisionamento. O conceito atual de resiliência, ele é um pouco mais amplo e ele fala justamente sobre a capacidade de ser flexível. Mas ser flexível no quê, né? Ser flexível em atribuir significados àquela situação, significados àquela adversidade, àquele desafio, de forma equilibrada, né? De forma que você possa ressignificar aquilo que está acontecendo para gerar um aprendizado. Então, na verdade, a gente está falando de um conceito novo, a gente pode chamar de resiliência 2.0, como muita gente tem falado, enfim. Mas você justamente poder se adaptar à situação. E quando a gente fala do conceito de adaptação, a gente está falando justamente de você poder circular diante dessa situação, observar ela, sentir tudo que está acontecendo e se colocar numa posição de equilíbrio diante dessa dificuldade e, obviamente, de aprendizado para poder ir para o próximo salto evolutivo, para o seu próxima etapa de desenvolvimento. Então, ser resiliente é uma atitude de protagonismo, é uma atitude de você assumir ser o agente da mudança diante desses desafios e dessas incertezas. Importante colocar que ser resiliente não é um objetivo e nem uma competência estanque, ou seja, nós não seremos resilientes em todas as situações da nossa vida. Tem situações que são particularmente difíceis e áreas da nossa vida que são particularmente difíceis. Talvez para uma pessoa enfrentar uma dificuldade financeira seja muito mais fácil de se adaptar, de ter flexibilidade para enfrentar. Talvez para outra não seja. Isso tem muito a ver com
a nossa educação, a nossa cultura, a forma como a gente vive a nossa vida e enxerga a vida. Então a gente não pode achar que no trabalho eu tenho uma pessoa que me inspira, porque ela é muito resiliente, e daqui a pouco eu vejo ela tendo muita dificuldade em ser resiliente na vida pessoal. E aí eu me espanto, né? Muitas vezes eu fico surpresa de ver aquela pessoa que me inspira numa determinada área estando num momento de desequilíbrio. Por quê? Porque nós não somos resilientes em todas as áreas da vida. Então, isso é importante você saber para que você também não julgue e não cobre dos outros, né? Eu já cansei de escutar em consultório muitas pessoas ali tentando segurar uma pressão, segurar uma incerteza. Por quê? Porque existe uma imagem atrelada de que é uma pessoa resiliente, uma pessoa determinada, perspicaz, persistente, e o que os outros vão pensar se ela demonstrar um desequilíbrio naquela área específica, né? Só que acolher esta vulnerabilidade é justamente o que nos dá mais força para aprender diante da situação. Então, eu poderia, inclusive, resumir resiliência como a arte de parar, observar a forma que você pensa diante daquela situação, a forma que você se comporta ao enfrentar uma situação de crise ou uma situação de dificuldade e de grande angústia. E aqui, justamente, está a chave para que você possa começar a desenvolver resiliência na autoobservação. Diante de uma dificuldade, você poder trabalhar como um observador daquela situação e observar os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas emoções. O que você faz diante daquela situação? Isso vai te ajudar, inclusive, a ter mais resiliência numa próxima situação semelhante. Quando eu falo de resiliência, eu estou falando muito de romper padrões na forma de agir. Então, todos nós temos um padrão, muitas vezes, na forma que nós estamos agindo. Isso é normal. Quando eu estou dizendo que eu preciso atribuir um novo significado àquele desafio, mas é um novo significado que restaure o meu equilíbrio para que eu possa gerar aprendizado, eu estou falando de romper padrões. Eu estou falando de pensar sobre uma forma diferente de resolver e de vivenciar aquele desafio, né? Então, automaticamente, eu preciso promover, né, pensamentos e crenças equilibradas que possam ajudar a enfrentar de forma flexível essas situações turbulentas. Então, eu preciso justamente buscar me desenvolver e diante dessas situações para poder reduzir esses longos períodos, às vezes, de angústia, de pensamentos deprimentes, de pensamentos inseguros, né? De não saber, muitas vezes, como lidar diante da situação. Isso, a resiliência vai ajudar você a ter, vamos pensar assim no populês, a ter um pouco mais de casca, né? Você vai conseguir espaçar mais esses períodos de angústia. Por quê? Porque você, a cada gatilho, você vai desenvolvendo maturidade e equilíbrio emocional. É como se cada situação você utilizasse a resiliência e a cada situação você ficasse mais maduro emocionalmente, mais equilibrado. É como se você já tivesse ferramentas para lidar com aquela situação num próximo momento, caso ela ocorra. Então, o que define efetivamente pessoas que têm, né, e apresentam resiliência em determinados momentos são as crenças, né? São as crenças que essa pessoa utiliza que são capazes de transformar o comportamento dela a partir do desafio, a partir da adversidade. É a forma como ela se posiciona diante dessa adversidade. Então, é correto eu falar para você que resiliência está muito ligada à nossa sobrevivência. Quando nós estamos perdidos ou afundados aí em desafios, vai ser justamente essa clareza do que
eu quero para minha vida, o que eu estou buscando, o que me motiva, qual o sentido de eu estar aqui enfrentando isso tudo, que vai me ajudar a ser resiliente ou não, né? Isso vai ajudar o quê? Vai apontar o norte de quais comportamentos eu preciso ter para enfrentar de uma forma mais equilibrada aquele desafio, né? E aqui, resiliência, eu sempre falo que resiliência, ela é uma co-irmã, ela atua muito integrado e junto com a inteligência emocional, né? Então, é a inteligência emocional que, diante de uma situação de elevado estresse, vai te dar a capacidade de dar conta daquela emoção que aparece. Ansiedade, raiva, tristeza, até mesmo alegria, surpresa, euforia. Só que ao lidar com essa situação, você pode experimentar também um esgotamento e, consequentemente, uma angústia grande. E é nesse momento que a resiliência entra, né? A resiliência entra depois que você entendeu e soube lidar com aquela emoção. Ela entra encontrando os meios e formas estratégicas de você fazer o correto gerenciamento desse emocional, definindo efetivamente a intensidade necessária de energia que você vai empregar em cada situação. Se você vai atacar, se você vai acatar a situação de acordo com a necessidade do momento, de acordo com os seus motivadores, com o seu sentido de vida, suportando efetivamente os efeitos que esse estresse elevado está trazendo para a sua vida. E isso vai fazer com que você saia mais forte e estratégico da situação. Por isso, você praticar constantemente um treino de resiliência a fim de estar fortalecido nesta competência vai ser sim um grande diferencial para que você possa ter uma vida leve e com menos estresse, ou uma vida pesada e sobrecarregada pelo estresse, caso você não desenvolva, certo? Então, se você quer saber mais sobre resiliência, eu deixo aqui algo que pode ser interessante para você no Vida Mais Leve, que é o meu clube de assinatura que te apoia a ter mais leveza e menos estresse. Tem uma masterclass com um book de exercícios para você praticar a resiliência diariamente. Para você acessar, você pode, se você está assistindo no Instagram, é só você ir no link da bio, no YouTube é só olhar nos comentários, e se você está aqui, olha também no Spotify ou em qualquer outro aplicativo desses de podcast, de áudio, você pode acessar o meu perfil, que também lá vai ter um link para você dar uma olhada. E aproveita já para me seguir por aqui, caso você ainda não esteja me seguindo, toda semana tem podcasts novos. E se fez sentido para você, aproveita e já compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso e, obviamente, poder também construir uma vida mais leve e com menos estresse, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo. Vida Mais Leve, o podcast que te apoia a viver e trabalhar com mais leveza e menos estresse.